Novo capítulo, novo episódio. Alcançamos hoje, fruto de um trabalho contínuo iniciado em setembro, o capítulo 40, que é coincidente com o episódio 40 do livro Nosso Lar, de André Luiz, Chico Xavier, edição FEB. E um título bastante significativo: Quem semeia, colherá. Américo Sucena, este título já diz muita coisa por si só. Esta expressão comporta um congresso, hein? Sem dúvida. Muitas palestras com várias visões. O que não falta é assunto nesse tema, né? Porque isso é uma lei universal, vale em qualquer instância do universo. É uma lei fantástica, porque é ela que atribui valor às nossas ações, né? Então, o livre-arbítrio, que é a possibilidade de livre escolha que nós temos, está associada a essa ideia de que aquilo que a gente faz repercute. Basicamente, é uma lei de causa e efeito. Coisas boas repercutem positivamente e coisas que não são boas também repercutem. A propósito, Américo, isso nos remete ao Livro dos Espíritos, na sua parte terceira das leis morais, já no capítulo 1 da lei divina ou natural. Nós temos ali vários aspectos, vários subtítulos, e entre eles, das perguntas 629 a 646, nós vamos encontrar referências a essa questão. E entre elas, eu gostaria de destacar aqui a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É a pergunta feita pelo codificador. E os espíritos não deram muita brecha, não. Já respondem com não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aí existe uma colheita e semeadura aí, Américo. Ou semeadura e colheita. Semeadura e colheita. E é interessante que a gente colhe o resultado daquilo que não fez também, deixou de fazer. Sendo possível fazer, deixando de fazer, também existe uma colheita. É o que não se sabe por aí, mas na lei de Deus isso tem importância crucial. Inclusive, Américo, dentro daquelas mesmas questões, você tem até uma ilustração aí sobre a resposta à questão 646, em que os espíritos afirmam que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. A resposta continua, mas nós destacamos esse trecho muito importante, muito expressivo nessas considerações. Fazer o bem sem esforço realmente não exige da pessoa muita coisa, né? Por exemplo, quem é muito rico e dar algumas moedas não representa absolutamente ou quase nada. Pode representar para a pessoa que recebe, sem dúvida. Mas, tendo muito dinheiro, é muito fácil fazer esse tipo de caridade na esquina do farol. Agora, o difícil é empreender, é dar emprego a muita gente. Então, é por isso que a riqueza na Terra ainda está concentrada na mão daqueles que são empreendedores, porque se fôssemos dividir a riqueza igualmente por todos, e Kardec examina essa questão, como as pessoas são diferentes e têm diferentes habilidades em manejar o dinheiro, naturalmente essa igualdade se desfaria em pouco tempo, não? Muito bem. Estas considerações foram motivadas pelo capítulo que estamos estudando hoje, capítulo 40, Quem semeia, colherá. E André Luiz começa o seu capítulo dizendo que ele não sabia explicar a atração que sentia por visitar o departamento feminino das câmaras de retificação. Vamos lembrar que ele trabalhava no departamento masculino, mas sentiu vontade, uma atração por visitar o departamento feminino. E a Narcisa atendeu ao seu desejo, levou-o para
para o departamento feminino, fazendo uma afirmação muito consistente, que você também pode ilustrar aí para nós, Américo. Então, a Narcisa, respondendo a essa falta de explicação que o André Luiz sentia, porque de onde vem essa vontade que, se ele não tem nenhuma informação adicional, é só uma vontade que parece que não vem de coisa alguma, de lugar nenhum. E a Narcisa diz, olha, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é lá que nos aguarda alguma tarefa. Isso tem uma amplitude, Orson, fantástica, porque os espíritas já sabem disso, até André Luiz tem uma frase também nesse sentido, que o espírita está informado que acaso não existe. E exatamente aquelas situações que a gente aparentemente acha que são fortuitas em nossas vidas, não existem, porque a lei de Deus é um mecanismo de relógio, né, cheio de engrenagens, né, e elas vão virando devagarinho. De repente acontece uma coisa que você não espera, mas aquilo já estava a caminho. Então, alguma coisa tem. A Narcisa sabe disso e já alertou, olha, deve ter alguma razão. Vai lá e vê o que vai acontecer. Pois é, ela falou, cada situação na vida tem finalidade definida, não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Aliás, essa frase que você citou está ilustrada, e a ilustração parece bizonha, assim, não tem nada a ver, né? Que é um desenho de uma mulher segurando na aba de um aviãozinho de papel, né? E voando alhures, porque avião de papel da nossa infância todo mundo sabe que não tem direção nenhuma. O vento, qualquer ventinho tira da direção que você atira o avião, né? Vamos repetir a frase que é muito importante. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Não existe acaso. Pois é. Essa não existência de acaso, e sim com finalidade definida, leva-nos às mais diversas situações. E nessa direção, Narcisa procurou e encontrou a Nemésia. Vamos conhecer esse novo personagem, prestigiosa cooperadora naquele departamento feminino das câmaras de retificação. E André entrou, adentrou ali, recebido por Nemésia, acompanhado por Narcisa, etc., e foi vendo aqueles quadros de leitos muito bem cuidados, mas com espíritos com aparência feminina, claro, e aonde estavam lamúrias, reclamações e situações de aflição, de dificuldade que estavam à vista dele. Percebeu ali uma semelhança, até comentada pela instrutora, que não era muito diferente do departamento masculino, porque ali estavam almas, aparentemente, ou não só aparentemente, mas vivendo situações de conflitos íntimos, de perturbações advindas do próprio comportamento quando estavam encarnadas, depois recolhidas ali às câmaras de retificação. Eram dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular a distância. Uma delas, por alguma razão, acaba se destacando aos olhos do André Luiz. Está aí aquele aviso da Narcisa, vai lá porque tem coisa aí. E tinha. Começou a observar a fisionomia de uma das mulheres acomodadas nos leitos chamou a sua atenção, e ele não sabia reconhecer muito bem, né, mas achou que era uma velhice prematura que lhe caracterizava o semblante, mas havia nos lábios um misto de ironia e de resignação. E ela estava com os olhos embaçados, estava temporariamente desprovida da visão. Ele vai até dizer que estava com uma memória inquieta, coração oprimido. Em pouco tempo, Américo, ele localizou a personagem na sua própria memória. Era Elisa. Ele lembrou dela dos tempos de mocidade, quando ambos eram jovens. E aí, Américo, que memórias foram essas? Então, ele lembrou que um dia essa moça, tanto quanto ele, também moço, entrou na casa de seus pais, levada por uma velha amiga da família,
que aceitou as recomendações da amiga para admiti-la nos serviços domésticos, né? A princípio, rito comum, nada de extraordinário. Mas como eram jovens, nasceu uma certa intimidade entre os dois. E foi aí que a coisa acabou acontecendo. E como ele tinha uma certa autoridade por ser patrão ou filho do patrão e da patroa, ele acabou tirando proveito disso. É claro que houve uma aquiescência da moça também. Então, eles se relacionaram, só que isso resultou num sério problema, não? Porque a família acabou percebendo essa intimidade e deram conselhos para que isso não acontecesse, não é? Pelo jeito, acho que não funcionou, então eles foram obrigados a dispensar a serva, que tinha qualidades como trabalhadora, mas estava criando um problema familiar dentro de casa, né? Inclusive, Américo, ele reflexiona em si mesmo aqui que quando ele se encontrou com Silveira, aquele homem que o pai dele espoliou, né, sem piedade, e que ele ficou muito envergonhado pela atitude do pai, era diferente, porque o erro, o desprezo, a humilhação fora causada pelo pai, não por ele. Mas agora ele estava diante de uma situação em que ele fora o autor, ele prejudicou a moça, apesar do detalhe importante que você citou aí, que ela também, de uma certa forma, facilitou o fato que ocorreu entre eles e a intimidade até um certo ponto desrespeitosa, mas agora a questão era com ele, porque ele a reconheceu e ela não imaginava que o próprio André, com quem ela tivera uma intimidade no passado de mocidade, ali estava à frente dele. Somente ele a reconhecia. E a sua consciência, de uma certa forma, julgava. Por isso que buscamos lá no início desse capítulo aquelas questões 629 a 646 do Livro dos Espíritos. Sem dúvida. Agora ele vai estar frente a frente a um resultado de uma das suas ações. É só uma, mas devem ser outras, muitas, né? Porque todos nós não fazemos uma coisa só na vida. Então, no período da juventude, a chance maior de erros desse tipo é muito grande. Por ação hormonal, nascem as forças sexuais. E essas forças, elas são poderosas. Então, é um alerta a todos nós, porque nós até podemos usá-las, mas tomar cuidado com os resultados, né? Por isso, a informação que o André nos deu, não existia em nenhum livro na Terra antes de Nosso Lar. Olha só. E quem leu Nosso Lar já não tem desculpa. E quem fala do livro, então, menos ainda. Estamos lascados, né? Estamos lascados. E Américo, e é muito interessante aqui, porque ele se sentiu inquieto com aquela situação, acusação da consciência, reconhecia o erro, reconhecia os abusos da imaturidade da juventude e precisava de um conselho. E ele vai confessar aqui aos leitores que ele não teria coragem de buscar orientação com o Clarencio. É muito interessante. Ele não teria coragem de se abrir com o Clarencio. Embora a gente saiba que se ele estivesse na frente do Clarencio, o Clarencio ia saber tudo na hora, né? Mas ele não teria coragem. E aí ele precisava de uma orientação quase maternal e procura a Narcisa pedindo orientação. Ele diz aqui que chegou a tremer, envergonhado daquela situação, pedindo socorro quase. O que eu faço agora diante dessa situação? Estou ali diante da minha vítima. E agora o que eu faço? Procurou Narcisa. E Narcisa, ele até se refere que se admirava da confiança que aquelas mulheres lhe inspiravam, né? E Narcisa não hesitou, não. Narcisa o orientou imediatamente. Vai lá e faça o seu melhor, reconforte-a e faça o seu melhor. E depois tem uma frase também ilustrada para a gente contar isso, uma frase da Narcisa, diz assim: todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Então, não há como fugir disso, isso é uma lei.
Mas é uma lei que, na realidade, nos favorece, porque se a gente não tivesse o retorno daquilo que a gente faz, seja bom ou seja mal, nós não aprenderíamos. Esse mecanismo de erro e de acerto é responsável por qualquer aprendizado, né? Qualquer profissão está estruturada na base do erro e do acerto. Tanto é que, para um sujeito se tornar um profissional na categoria de consultor, tem que ter uma experiência de vida larga, de muito tempo, exatamente para acumular o enfrentamento de problemas cuja solução ele vai descobrindo e até aperfeiçoando, porque a solução dada num problema não necessariamente serve para o outro problema que é semelhante, porque cada circunstância envolve outros fatores. Não é? Então, a vida é assim. Não é? Só que, quando feito alguma coisa, nós temos que ter a responsabilidade de passar pelas consequências. Não é? A Narcisa, que orientou ele a ir lá e conversar com a moça, primeiro ouviu um pequeno relato, falou, nem precisa continuar, ela já compreendeu o que se passara, orientou que ele fosse lá, porque era a oportunidade, mas deu um detalhe importante, não se dê a conhecer por enquanto, porque talvez ele pudesse estragar tudo se se apresentasse, oi, Elisa, eu sou o André, lembra de mim? Não. Espere primeiro beneficia, para depois você, mais adiante, quando a oportunidade surgir, se dê a conhecer. E ele foi, Américo, tomou a iniciativa, Elisa se identificou, dando o próprio nome, prestando os esclarecimentos que confirmaram o que ele já havia descoberto, e ela informou com uma certa lucidez, estava lúcida, embora cega, sem a visão no momento, e afirmou que estava ali há 3 meses na Câmara de Retificação, e ele começou a perguntar da história dela. E a sua história? Você deve ter sofrido bastante. E ela se surpreendeu com o afeto da pergunta, porque ela passou muito tempo em dificuldade, e quando perguntou essa história, até perguntou por que se lembrar de coisas tão tristes. Mas ele falou, as experiências dolorosas ensinam sempre. E aí, Américo, ela fez um resumo da própria história que ele já conhecia. Em função da descoberta do prazer sexual, ela acabou caindo na vida, porque era uma pessoa de poucos recursos e a venda do corpo lhe propiciou bastante dinheiro e tudo mais. E ela passou a ter uma vida na prostituição. Acontece que o corpo envelhece e aí ela perde clientes e agora lamenta não ter tido uma profissão, não ter feito alguma outra coisa. Não? Então, agora ela também tem um drama de consciência. Como o problema não foi só dela, acredito que ela tivesse a tendência para, mas o André deu corda nessa história. Então, ambos têm uma participação, e só mesmo uma justiça superior para saber o grau de responsabilidade de cada um, porque nós não conseguimos avaliar isso, né? Só mesmo instâncias superiores para decidir o grau de responsabilidade de cada um. Mérico, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse trecho, quando o André ajudava a receber os recém-chegados do umbral, ele foi aconselhado a não dar corda aos sofrimentos. Mas neste caso aqui, como você usou a expressão, ele deu corda, era necessário porque havia um entendimento ali em andamento, digamos assim, né? E depois dela relatar toda a história e falar do filho, do patrão onde ela trabalhava, ela declinou o próprio nome dele. Né? Difícil para ele isso, né? Dificílimo. E foi muito interessante a dica da Narcisa, repare o cuidado que ela disse a ele. Olha, você não diga que é você. Aparentemente é um recadinho simples, né? Como se tivesse que ocultar isso. Mas ela disse, não fale isso agora, que é para você ter tempo de fazer o melhor bem possível a ela Isso. e criar nela um afeto por você. Agora, lá na frente, quando ela já tiver criado esse afeto por você, você vai e conta quem você é. Ai, meu Deus. Vai ser um encontro difícil, né? Difícil. O livro não fala nesse futuro mais à frente. Nós vamos ler aí que ele começou a se oferecer
para ser o amigo dela, porque aparentemente ela também não tinha parente nenhum lá para esperá-la. E ele se ofereceu para visitá-la, para conversar com ela, explicar como é que funciona a vida espiritual, porque agora ele já sabe alguma coisa. E isso é que vai se traduzir com o tempo naquela pessoa especial que vem me visitar, que me conta coisas, que me ajuda. Então, essa pessoa deve ser boa. Então, só lá na frente, aí você fala quem que você era. Agora, ela chega a dizer no texto que o André registrou que a voz dele era parecida com a do patrãozinho e que também chamava André. Ele deu uma escapadinha, né? Ele deu uma escapadinha. Isso aí fala. Mas foi graças à atuação da Narcisa, porque talvez ele Sim. até quisesse dizer quem era, porque sentia uma culpa muito grande, mas do ponto de vista do resultado, falar que era ele naquele instante ia atrapalhá-lo. Uma dica fantástica da Narcisa. Embora ela tenha achado a voz parecida e o nome era igual, ele falou, então, mas veja-me aqui como seu amigo, vamos atendê-la nas suas dificuldades, em outras palavras, não estou usando as minhas, mas ele chegou a perguntar para ela se ela odiava o rapaz que a tivera feito tanto mal, né? E ela diz que com o tempo, né, ela compreendeu que para odiá-lo, ela teria que odiar a ela mesma. Havia uma responsabilidade mútua aqui, a culpa deve ser repartida. Ela falou: não posso recriminar ninguém. E aí então, aquela humildade sensibilizou o nosso André. Ele tomou-lhe a mão sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, e rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Eu também me chamo André, como nós já dissemos aqui, e preciso ajudá-la. É interessante porque ela falou: faz muito tempo que ninguém me trata assim, com tanto carinho. Já começou a construção do afeto aí, Américo. E foi graças à Nemésia, porque a Nemésia, ela aplica passes, água fluida, mas dá orientações a ela. Olha, você tem culpa nessa história, não é só ele, e, portanto, não há por que culpá-lo sozinho. Então, e ela foi modificando, ela, Elisa, foi se modificando ao longo do tempo. Portanto, essa é a grande terapia no mundo espiritual, a maneira de encarar aquelas coisas que a gente faz de errado. Então, essa é a grande terapia. Devem existir remédios, porque a natureza, os vegetais e animais existem na vida espiritual. E as plantas secretam determinados fluidos, determinadas energias que podem ser usadas em remédios. Mas não há referência, pelo menos eu não me lembro de ter visto ainda na obra de André Luiz, que haja medicamentos. Basicamente, o tratamento é feito com água fluida e com passes e orientação para que a mente da pessoa comece a formular os desvios que tinha de outra maneira, enxergá-lo de outra maneira. E ela fez o exercício e bem. E ele se oferece agora como amiga, irmã do coração. Ela diz que não tem nem família em nosso lar. Ele falou: mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. Um grande sorriso ali no semblante da sofredora. Como lhe sou grata. Que bacana isso, Américo. Então, que Jesus te abençoe. E quando as lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa, a abnegada instrutora, amiga, benfeitora de André, tomou-lhe as mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Américo, o André teve uma vitória sobre si mesmo nesse capítulo. Teve a coragem de entender o erro, foi aconselhado a não dizer que era ele naquele momento, mas certamente ele deverá ter feito isso. E vamos entender o que provavelmente vai acontecer na encarnação. Não sei se ele está encarnado ou não, mas se estiver, uma das pendências que ele tem que resolver é a participação de Elisa na sua vida. Então, poderá ser filha dele, por exemplo, ou esposa, enfim, vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe, mas seguramente essa é uma pendência da lei de Deus que não deixa passar nenhum tio, nenhuma vírgula. Então, ele vai ter que refazer essa relação para torná-la amorosa. E como vai nascer um afeto grande neles dois,
por causa dessa oferta generosa do André, isso já começa a resolver lá na vida espiritual, mas só vai se sacramentar mesmo aqui na Terra quando eles esquecerem o passado e renovarem as relações. Felizmente, esse reajuste já teve início. Isso que é importante nesse trabalho, apesar da pendência, já se encontraram, ele já compreendeu, ela está com o coração mais sensibilizado e ambos têm aí uma oportunidade maravilhosa. O capítulo de muita reflexão nos remete a ampliar o estudo da lei de causa e efeito, das responsabilidades individuais, das responsabilidades compartilhadas. Estamos todos bem a propósito dessas questões informados. Américo, no próximo capítulo, o capítulo 41, convocados à luta. A leitura prossegue, o estudo prossegue, nós queremos saudar aqui a vocês e, atendendo a pedidos feitos em episódios anteriores, como nós estamos aqui no 40º capítulo, faltam 10 para concluir, após a conclusão dos estudos de Nosso Lar, quando então apresentarmos o capítulo 50, o último episódio, no episódio seguinte, que seria destinado ao 51, que não existe, né? O livro tem 50 capítulos, faremos aqui uma exibição ao vivo, eu e Américo, para conversar com os nossos amigos que acompanharam toda a exibição dos capítulos estudados. No mesmo horário, no mesmo dia, estaremos ao vivo participando com todos vocês. É uma sugestão que foi dada aqui, inclusive, no chat. Então, é uma alegria. Vocês esperem que, quando seria a vez do 51, nós estaremos conversando, trocando ideias com os nossos amigos que acompanharam os episódios. E também, Américo, depois, na semana seguinte, o próximo livro vai ter início, Américo? Ah, sem dúvida. Não podemos deixar, não. Aí nós vamos iniciar a série Os Mensageiros, iniciando ali pelo capítulo 1, episódio 1. Mas ainda faltam 10 capítulos. São mais de 2 meses pela frente ainda de estudos e de exibições dos capítulos. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço para todos. É uma alegria muito grande. Até a próxima semana. Até a próxima.